boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez no nosso programação da sessão Humanidade na Saúde, no seu ano 10º, sessão de número 135, Humanidade na Saúde, este projeto criado por Ricardo Cruz. Gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo, seja pelo nosso canal do YouTube, seja pelo Instagram, seja aqui pessoalmente, diretamente do auditório do Hospital Samaritano Botafogo. Nós temos o privilégio de estar aqui, já agradecendo ao Hospital Samaritano Botafogo, na pessoa do Dr. Ricardo Periardi, que incentiva a sessão. Inicialmente, vamos comentar que nós estamos tendo uma troca na coordenação de nosso centro de estudos. Queria agradecer muito a doutora Renata Beranger por todo esse período que teve na coordenação, nos ajudando aqui no Humanidade da Saúde, incondicionalmente, e dar boas-vindas ao doutor Flávio Cury Palheiro, que agora está aqui na coordenação do nosso centro de estudos. E vamos ter o privilégio de trabalhar juntos aqui no Humanidade na Saúde. Obrigado, doutor Flávio. Essa sessão será uma sessão muito especial, é a última do ano, não poderia deixar de ser diferente. Estamos com 2 palestrantes aqui, pesos pesados de lutas, se fosse falar assim, lutas, pesos pesados, professor Carlos Eduardo Brandão e professor JJ Camargo. E, para iniciar, a sessão vai ser, a gente estava brincando na organização, que vai ser tipo um jogral, que a gente vai falar da arte de cuidar em conjunto. Então, eles bolaram temas especiais, cada um vai falar um pouco sobre cada um, né? Vai ter um bate-ponto. E, para coordenar esse jogral, a gente tem o privilégio de receber aqui o doutor Charles Suleiman, pediatra, neonatologista e diretor médico da AMIL, que vai apresentar melhor os palestrantes e dirigir esses questionamentos. Obrigado, doutor Charles. Eu que agradeço por estar mais uma vez aqui, nessa sessão que tem um significado tão especial e trata de um tema tão relevante e cada vez mais relevante, né? Quanto mais a gente vive, mais a gente fica triste com o distanciamento do ser humano do humano, né? Então, assim, na nossa profissão, na nossa área, isso tem ganhado contornos assim tristes, né? E eu entendo que a sessão Humanidades e manter essa sessão viva é uma manifestação clara de resistência, né? De insistência, no sentido da gente tentar resgatar o caráter mais essencial, né? Da nossa espécie, que é o que nos diferencia dos outros animais, que é essa capacidade de ser compassivo, né? A gente é o único animal que sabe que vai morrer, né? Acho que isso devia pautar toda a nossa forma de agir. Mas, enfim, o tema de hoje é a arte de cuidar em conjunto, e esse tema do cuidado, acho que ele é muito interessante, né? Porque hoje, na posição que eu ocupo, diretor médico da AMIL, acho que a gente tem um grande desafio. A gente criou na saúde suplementar um sistema tratador de doença com muito mérito, né? Acho que ele tem um valor enorme, né? Tratar doença é, de fato, uma coisa muito relevante, mas a gente tem que saber cuidar do doente, né? Cuidar do doente é diferente de tratar a doença. O tratamento está contido no cuidado. Então, para sair dessa arapuca, dessa armadilha de ficar olhando só para o tratamento das doenças e cuidar do doente, é absolutamente pertinente que a gente tenha o professor Brandão e o professor Camargo aqui, que eu não vou nem usar o tempo da nossa sessão para apresentá-los, porque eu acho que isso é absolutamente dispensável. E a gente vai fazer dessa sessão uma espécie de jogral em que a gente vai ouvi-los falar, cada um, assim, de uma maneira bastante... Acho que a síntese é um desafio, né? Mas a síntese ela é alguma coisa que só vem quando alguém consegue conhecer muito e fez muita análise de alguma coisa para ser capaz de sintetizar, né? A síntese que não é precedida de uma análise é a superficialidade, né? E o que a gente tem aqui é a capacidade de síntese a partir da experiência de vida, né? De ambos, né? Então, eu vou começar com o professor Camargo e o tópico que a gente vai pedir para ele sintetizar é o valor do ritual, né? Vai ser por ele. Bom, eu queria primeiro agradecer o convite para estar aqui. Estar nesse salão me traz uma reminiscência carinhosa, muito, muito agradável e muita saudade. Nós estamos aqui para discutir as sutilezas da relação médico-paciente
que é a mais densa relação não amorosa que pode ocorrer entre duas pessoas, que podiam ser completamente desconhecidos até que uma delas adoeceu. Nós vamos começar com o Brandão e vamos alternar, então, os assuntos. Brandão, por favor. Bom, inicialmente, queria agradecer realmente a gentileza do Hospital Samaritano, da pessoa da Denise, Ricardo, pela gentileza do convite para estar aqui aprendendo com o mestre Camargo, com todos nós aqui presentes, e falar um pouquinho sobre essa questão da arte de cuidar em conjunto. Nós selecionamos alguns tópicos, né? Eu vou abordar alguns deles aqui, depois o Camargo vai abordar um outro grupo. Então, o primeiro que foi levantado aqui foi o valor do ritual médico, né? A importância simbólica e emocional do ato e do procedimento médico. E a forma de se comunicar com o paciente, a forma de se comunicar com os familiares, quer dizer, todo esse ritual médico, ao longo desses últimos anos, perdeu um pouco da sua valorização, né? Não perdeu a importância, mas perdeu um pouco do seu significado. Muitas vezes o tempo exíguo de consulta, 10, 15 minutos de uma conversa, eventualmente todo esse ritual se perdeu. Então, a arte de se comunicar, a maneira de saber ouvir a história do paciente, isso realmente cada vez mais a gente deve valorizar. Eu, quando me formei em 1979, eu fui fazer internato na Santa Casa e tive o privilégio de trabalhar lá com dois grandes mestres, né? O professor Clementino Fraga Filho e com o professor Figueiredo Mendes na 8ª Enfermaria. E uma vez eu ouvi o professor Fraga dizer isso muito claramente, quer dizer, se você souber conversar com o doente, ouvir a história do paciente, né, e saber fazer um bom exame físico, você consegue pelo menos 75% de chance de você acertar o diagnóstico do seu paciente. Então, ouvir a história do doente, dar a ele toda a oportunidade de fazer uma boa relação, de deixá-lo à vontade para que ele possa expor a sua história, é sempre muito importante. Então, 75% do diagnóstico você pode fazer com uma boa história coletada, um bom exame físico feito, né? E os 25% vão ficar para os exames complementares. A palavra complementar é exatamente isso, ele vai complementar a história que você coletou, o raciocínio clínico que você fez, o exame físico que você fez. Então, a linguagem que você usa no consultório, no ambulatório, não deve ser aquela linguagem que a gente costuma dizer muito empavonada, deve ser uma linguagem coloquial, de forma que possa propiciar ao paciente um certo conforto para que ele possa realmente abrir um pouco seu coração. Então, eu acho que esse valor do ritual médico, ela é basicamente a atenção, a capacidade de ouvir e de atender às necessidades do paciente. E esse ritual médico, ele é um indutor, muitas vezes, de confiança e de cuidado humanizado. Um outro aspecto que a gente chamou a atenção é o toque humano. Quer dizer, o tipo do toque, né? Tem aquele toque que a gente chama o toque do conforto, né? Que você, muitas vezes, faz um conforto ao se aproximar do doente, ao abraçá-lo, ao tocá-lo, né? Apertar a sua mão. Muitas vezes, esse toque, muitas vezes, dá ao paciente uma sensação de proximidade, de empatia com você, né? E tem um toque do exame físico. Eu sou gastroenterologista e hepatologista de formação, então, muitas vezes, muito mais do que um cardiologista ou um pneumologista que usa mais o estetoscópio, o gastroenterologista usa muito mais a palpação. A ausculta abdominal ela é muito pobre, né? Muito pouca informação, muitas vezes, você obtém pela ausculta do abdômen, mas o toque abdominal, a palpação superficial, profunda, a percussão. Então, eu toco muito o meu paciente, examinando ele no dia a dia. E o que a gente percebe muitas vezes hoje no nosso consultório é que o paciente ele vai ao consultório, leva aquela famosa sacolinha de exames, de ultrassom, de tomografia. Quando você pede para ele deitar na cama para fazer o exame clínico, ele
ele confessa para você, doutor, o senhor é o primeiro paciente que examinou a minha barriga. O senhor é o primeiro paciente que me botou deitado na cama para examinar o meu abdômen. Então, eu acho que a gente tem que valorizar cada vez mais. E o toque na realização de procedimentos médicos. Eu faço toque retal. Quer dizer, como gastroenterologista, a gente muitas vezes é obrigado a fazer uma investigação que é constrangedora, muitas vezes, para o doente. Então, essa importância do toque como forma de transmitir conforto, segurança ao paciente, fortalecendo a relação médico-paciente e, obviamente, que sempre mantendo a... Prefere melhor falhando o outro lá. a importância, mantendo a importância do respeito, da privacidade, né? O consentimento e o profissionalismo nesse toque. Então, o toque, quer dizer, no caso aí do nosso toque, quer dizer, o exame clínico do paciente, examinar o paciente, botar a mão na barriga do doente, isso cada vez mais a gente não vê hoje em dia, no dia a dia, nos nossos consultórios, né? E eu acho que isso é uma forma, muitas vezes, de melhorar a relação médico-paciente e criar uma empatia com o paciente. O que nos encanta na relação médico-paciente, né? E estabelecer com esse paciente uma conexão profunda, quer dizer, uma relação médico-paciente que aprofunde a relação com esse paciente, a criação de uma conexão emocional e uma relação de confiança com o seu paciente, né? O que encanta na relação médico-paciente, muitas vezes, é a sensação de que aquele paciente ele fica grato a você, ele tem uma sensação de agradecimento, de gratidão pelo cuidado, que a atenção que ele recebe, né? E uma outra coisa que nos encanta é que a gente aprende com a relação médico-paciente, né? Cada paciente que a gente tem no nosso ambulatório, eu trabalho há 40 anos lá no Hospital Gafré como professor da faculdade, trabalhei durante 35 anos no Fundão, e a gente, no nosso dia a dia do ambulatório, o retorno do paciente, né? Com a percepção de que ele foi bem atendido, que ele foi bem orientado, esse agradecimento, esse aprendizado, ele é muito bom. E eu trago aqui também alguns... O professor Camargo pediu para que a gente pudesse também contar alguns causos, né? De gratidão, de agradecimento do paciente. E eu vou me lembrar de uma história dele, do livro dele. E ele relata a história do Argemiro. O professor Camargo deve lembrar dessa história. O Argemiro veio de Bagé, com uma sacolinha de exames e uma enorme ansiedade, que fez com que ele batesse com a cabeça na porta do consultório e entrasse ao meu consultório aos trambolhões. Quando perguntou se podia entrar, eu respondi que isso ele já tinha feito, que agora deveríamos decidir se ele iria sentar ou não na cadeira do consultório. A resposta foi uma confissão apaixonante. Doutor, o senhor me desculpe, mas eu sou um homem grosso, eu sou um homem chucro, estou nervoso, o senhor não imagina como essa combinação me atrapalha. Pronto, ele já tinha me conquistado, disse o professor Camargo. Quando terminei uma longa explicação sobre a sua doença e a sorte que eu tiver em ter diagnosticado, que ele tiver em ter diagnosticado aquele tumor do pulmão tão precocemente, ele abriu um sorriso aliviado e confessou que, ao sair de casa, antecipara à mulher que ninguém o cortaria, mas que agora, entendida a situação, esclarecida a situação, ele queria muito que o Dr. Camargo retirasse aquele bicho do seu peito. Enquanto Camargo preenchia as folhas de internação hospitalar, ele começou a falar do seu trabalho. Ele trabalhava numa fazenda selecionando cavalos, para comprar cavalos e para vender cavalos. E ele dizia para o Camargo que ele escolhia o cavalo pelo olhar, e que se ele não gostasse daquele cavalo, ele não comprava aquele cavalo. E, enquanto Camargo preenchia lá a ficha de internação, ele falou: doutor, eu estou muito surpreso e, ao mesmo tempo, muito grato com essa conversa toda que o senhor teve, mas, enquanto o senhor falava da minha doença, com seu jeito calmo de explicar, eu fiquei pensando, mas que doutor, tio? Se eu fosse um cavalo, se o senhor fosse um cavalo, eu comprava. Difícil imaginar, conclui o Camargo, difícil imaginar uma gratidão
mais explícita ou uma declaração de amor mais original do que essa. Então, isso nos encanta, né? Quer dizer, a relação médico-paciente de agradecimento, de gratidão. O terceiro item que a gente comentou foi o médico deve ser parceiro e não um juiz, né? O médico não pode jamais julgar as decisões do paciente, as opiniões do paciente. Ele tem que trabalhar em colaboração com o paciente, respeitando as suas decisões e as suas escolhas. E aí eu me lembro de um caso que eu vivi há cerca de 40 anos atrás. Eu era médico da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Comecei a trabalhar na energia nuclear, na Comissão de Energia Nuclear, em 1986, como médico do trabalho. Em 1987, houve um acidente radioativo no Brasil e eu fui o primeiro médico a chegar a Goiânia para ver as vítimas daquele acidente radioativo. E lá fiquei morando durante 1 ano e meio em Goiânia, atendendo as vítimas daquele acidente radioativo com o Césio. Uma daquelas pacientes, que foi altamente exposta à radiação, recebeu doses elevadas de radiação, mas não só ela foi irradiada, ela foi também contaminada. Então, ela inalou material radioativo e ela também teve contaminação externa, superficial com material radioativo. Então, ela se transformou numa verdadeira fonte de material radioativo. Passado alguns 3 ou 4 meses da fase aguda do acidente, ela chega para mim e diz: doutor, as minhas regras não estão vindo mais. Eu estou enjoada, estou nauseada, eu acho que eu estou grávida. E eu pensei comigo, bom, uma paciente potencialmente que deveria estar completamente estéril, porque a gente sabe que a radiação compromete predominantemente gônadas sexuais, tanto masculina quanto feminina. Mas ela disse que estava enjoada, nauseada e que as regras não vinham há mais de 3 meses. Qual não foi a nossa surpresa? Que a gente fez o teste e ela estava grávida realmente. E eu falei, olha, a literatura médica diz que a chance que a senhora tem de ter um filho com má formação congênita é de quase 90%. A chance de nascer um feto anencéfalo com má formações congênitas é muito grande. Então, eu queria aqui dizer que se a senhora estiver interessada de interromper essa gestação, eu e mais 2 colegas iremos levá-la até diante de um juiz, um advogado, para que a senhora possa interromper a sua gestação. Mas ela, aí como decisão dela, pessoal, né? Quer dizer, embora eu tivesse feito todo um trabalho para que ela realmente interrompesse a gestação, mas não atuando como um juiz, mas atuando como médico, ela optou em levar a gestação a termo. E, ao levar a gestação a termo, eu fiz um compromisso com ela. Durante todos esses meses, eu vou lhe acompanhar numa clínica em Goiânia, chamada Fêmina, para fazer todo o seu pré-natal. E assim foi feito. E, ao final, como sempre, a boa surpresa, nasceu uma criança absolutamente normal, e ela me deu como uma homenagem o meu nome de Carlos ao filho que nasceu. Então, eu acho que esse é um exemplo de que a gente não pode jamais pensar como um juiz, mas sim como médico, tentando orientar, tentando, né, de alguma maneira, confortar e fornecer apoio para aquela decisão que o paciente venha a tomar. Qual é o maior encanto em ser médico, né? Acho que todos nós temos aqui alguma história de o que mais nos encantou. Eu estou formado há 46 anos, fiz agora dia 13 de dezembro, então, ao longo desses anos, tive várias situações de que me encantaram, né? E algumas que, com certeza, a gente sempre vai guardar como sendo exemplos de coisas que nos entristeceram. Então, qual é o maior encanto em ser médico? Fazer a diferença na vida das pessoas, auxiliar na recuperação das doenças que sejam possíveis, né? Ou no lidar com aquelas condições que são crônicas, né? A conexão emocional com o seu paciente, o aprendizado. Eu acho que o que mais nos encanta é que cada vez que a gente examina um doente, seja no ambulatório, seja no consultório, a gente sempre aprende muito com aquele doente. Sempre tem uma história que é de encantamento, de aprendizado e, obviamente, que a realização profissional,
ter o respeito e a gratidão dos seus pacientes. E aqui conto um caso que eu, durante 20 anos, trabalhei no Instituto de Hematologia Santa Catarina. Eu, durante 20 anos, quase que eu fiz hematologia. Depois eu troquei a letra M pela letra P e virei um hepatologista. Mas durante 20 anos eu trabalhei no Instituto de Hematologia Santa Catarina, que era uma instituição que lidava com pacientes com coagulopatia hereditária. Trabalhei lá de 1979 até 99, durante 20 anos. Quando chegou no início dos anos 80, surgiu a era do HIV, da AIDS. E os pacientes hemofílicos, eles eram pacientes politransfundidos, praticamente quase que toda uma geração de pacientes hemofílicos foi contaminada pelo vírus HIV, pelo vírus de hepatite C, muitos também pelo vírus de hepatite B. Eu me lembro de ter recebido uma senhora que trouxe os 2 filhos pequenos para serem atendidos no Rio de Janeiro. Ela não era do Rio de Janeiro, mas veio morar no Rio de Janeiro, porque a nossa instituição era uma das poucas que fornecia o fator da coagulação. E essa criança, obviamente, hemofílica, algum tempo depois, se descobriu que ela era portadora do HIV. Essa criança morreu rapidamente por uma micobacteriose disseminada e sobrou um segundo filho. Esse segundo filho conseguiu sobreviver esses primeiros anos 80, surgiu em 88 a AZT, começou a tomar as medicações antirretrovirais, sobreviveu à infecção pelo HIV, teve uma hepatite C que eu tratei e eu curei, e ele conseguiu se formar, casar, ter filhos, né? E recentemente ele faleceu. Não faleceu nem do HIV, nem da hepatite C, nem da cirrose hepática, mas faleceu de uma complicação que é muito frequente no doente HIV, que é as alterações metabólicas, né? Ele faz lipodistrofia, lipoatrofia e fez doença arterial coronariana e infartou. Um belo dia, a mãe vai ao consultório para me visitar ela sozinha. Ela sempre ia na consulta junto com o filho, né? E me deu a notícia, nos abraçamos e choramos juntos pela morte daquele filho. E ela falou: doutor Brandão, não fique triste. O senhor me conseguiu fazer com que o meu filho sobrevivesse 20 anos. Ele casou, ele se formou, ele me deu um neto e eu lhe sou muito grato. Até hoje, todo ano, todo Natal, ela me manda uma mensagem, me manda flores, me agradece, enfim. Então, isso é uma coisa que me encanta como profissional médico. É a gratidão, que às vezes é uma gratidão eterna que você tem do seu próprio paciente. E terminando, o médico como especialista de gente, né? Quer dizer, por tudo isso que a gente acabou de falar, o médico ele tem que gostar de gente, né? Ele tem que ter um indivíduo que tem uma certa empatia pelo seu próximo, né? Quer dizer, aquele indivíduo que está ali na sua frente, ele, antes de tudo, é um sujeito frágil, ele está emocionalmente abalado com a sua própria doença, né? E a capacidade que você tem de colher aquela história, de invadir um pouco uma história que, às vezes, é uma história muito íntima, muito pessoal. A capacidade de ouvir, né, essa história permite a você fazer com que exista aí uma relação de confiança médico-paciente, ajudar no diagnóstico correto do paciente. E gostar de gente, né, para o médico é muito importante, porque aumenta a chance de você ser empático, quer dizer, uma simpatia recíproca com o seu paciente. Melhora o cuidado humanizado, satisfação sua profissional e realização pessoal. Então, eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. Aproveitando, mostrei aqui 3 casos. Com certeza, o do cavalo é o mais interessante, porque é a história do Argemiro de Bagé, que o professor conta muito bem no seu livro, Se é para chorar, que seja de emoção. Muito obrigado. Obrigado. Nós selecionamos alguns temas, começando por solenidade. A solenidade é indispensável na relação com o paciente, na valorização do sofrimento. Quando nós começamos a nos relacionar com alguém, a primeira coisa realmente importante é a identidade. Eu digo para os meus residentes que, se você não lembra o nome do paciente, não entre no quarto, porque você vai promover a significância dele. Essa é uma suspeita pesada, né? Você tem a sensação de inferioridade que se confirmou quando o médico nem meu nome sabe, né?
E essa tentativa tola de forçar uma intimidade, chamando o paciente de meu vozinho, né? Porque ele é idoso, ele é ofensiva. Né? Primeiro porque esse paciente provavelmente tem netos que o amarão de um jeito que você não conseguirá. Então, é ridícula essa tentativa de forçar a intimidade. Uma exigência importante da solenidade é que a doença sempre assusta. Então, nós estamos sempre diante de um paciente vulnerável. E essa situação torna ainda mais importante a solenidade. A maioria das pessoas tem uma vida tão pobre de emoção que uma doença grave pode ser um pico de emoção na vida dele. E isso só aumenta a necessidade da solenidade. E quando isso não ocorre, ele será visto como um insignificante e estabelece, então, um quadro que é absolutamente incompatível com relação duradoura, que é a banalização do sofrimento. Essa situação que ele considerou tão especial, desconsiderada pelo médico. Eu adoto há alguns anos a rotina de quando o paciente passou por uma experiência complicada, uma grande cirurgia, um tempo de UTI muito longo, um câncer, um transplante, eu pergunto, o que foi inesquecível na sua experiência? Eu acho essa uma forma muito útil de autopoliciamento do médico, porque isso dará a chance de descobrir algumas vezes, com tristeza, que o que o paciente considerou inesquecível, nós nem percebemos que aconteceu. E, às vezes, é exatamente o desconhecido que ele considerou inesquecível. Eu lembro de um paciente, um advogado de Campo Grande, tinha passado por uma experiência muito ruim em São Paulo, na avaliação para um transplante de pulmão por fibrose pulmonar, e depois de 3 ou 4 meses, disseram que ele não era candidato, porque ele tinha uma hérnia hiatal que ia criar problemas no pós-operatório. Ele acabou indo para Porto Alegre. Eu achei uma bobagem a contraindicação, porque pela mesma via de acesso era possível corrigir a hérnia. Teve um pós-operatório maravilhoso, e no dia da alta eu provavelmente estava mais carente do que eu sou normalmente, e fui lá perguntar o que tinha sido inesquecível, na expectativa óbvia de um elogio. E ele quis saber, inesquecível quando? O tempo todo. Claro, o tempo todo foi a chegada no hospital. Se eu lembro que o senhor me chamou às 2h30 da manhã, eu cheguei no centro de transplante com tanta falta de ar, mas com tanta falta de ar que eu nem me animei a acompanhar a minha mulher no estacionamento, apesar de saber dos perigos daquela hora. Eu entrei na recepção e lá tem uma moreninha, Ana Lúcia, linda, tem um sorriso lindo. E ela me disse, o senhor nem sente, porque a burocracia eu faço depois com a sua esposa. O senhor vai subir para a UTI e eles vão lhe preparar para o transplante. Dizia aí, doutor, ela me ajudou a carregar o carrinho do oxigênio para o elevador. Quando eu levei a porta do elevador ia fechar, ela botou a mão, entrou no elevador, me deu um beijo e me disse, boa sorte, eu vou rezar para o senhor. Vocês foram maravilhosos comigo, mas o que eu nunca vou esquecer foi a sensibilidade daquela menina que foi capaz de perceber a minha solidão e o meu medo naquela madrugada fria e foi capaz de ser doce e generosa comigo. Eu não sei que cara eu devo ter feito, mas ela, evidentemente, ele com ar de consolo, me disse, além disso, o seu transplantezinho foi bem legal. O que ele valorizou mesmo como inesquecível, eu não tinha a menor noção do que tinha acontecido. A solenidade quer dizer respeito, quer dizer privacidade. E isso é a verdadeira empatia. Né? Eu gosto muito desse conceito do Carl Rogers, que disse que empatia é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Essa é realmente uma visão completa do que significa empatia. E, com solenidade, nós começamos a construir uma imagem de parceria. Né? E a imagem de parceria é o que todo paciente grave busca no médico.
O segundo assunto que eu acho muito pertinente, e cada vez mais na medicina atual, é a pressa como símbolo da desconsideração. A pressa contaminou todas as relações humanas, né? E nós podemos começar imaginando um encontro com um amigo que você não vê há muito tempo, de quem pretensamente você tem saudade, e percebe que ele está com pressa. Acabou. Acabou o encanto. Qual é a mensagem da pressa? Você não me leve a mal, mas eu gostaria muito de estar fazendo uma coisa mais interessante do que conviver consigo. Não tem conserto. Não tem conserto. A relação médico-paciente certamente foi a maior vítima da pressa. E isso deforma de tal maneira a relação que, na maioria das vezes, é irreparável. Na relação médico-paciente, a pressa foi um deturpador da relação, porque um dos personagens está em completa vulnerabilidade. Então, essa pressa é irreparável. A pressa também compromete a anamnese, né? E aí compromete a relação de parceria na sua origem. Administrar a pressa é uma prova de sabedoria e de sensibilidade. O professor Sérgio Novis dizia que o teste que ele propunha aos seus residentes era assim: você tem 5 minutos para ficar com o paciente. Entre no quarto, sente, cruze a perna e fale com ele durante 5 minutos. No dia seguinte, volte lá, repita as mesmas perguntas caminhando no quarto. E você vai perceber na cara do paciente qual atitude ele valorizou mais. A família dirá: não, o doutor esteve aqui. Ou o doutor passou por aqui. E foram exatamente os mesmos 5 minutos. Na maioria das vezes, a pressa está associada a atraso, né? Nós médicos nos atrasamos com muita frequência por compromissos concomitantes e tal. O atraso já traz uma cota de desconsideração. E eu acho que nós temos que ter sensibilidade de quebrar o ranço quando entra numa sala de espera cheia, atrasado. Um dia desses eu entrei e tinha 6 pacientes. Evidentemente atrasado. E eu disse: maravilha, pessoal, que nenhum de vocês desistiu de mim. Foi um riso coletivo, quebrou o gelo, e todos pareciam muito simpáticos durante a consulta, ao contrário do que era de se esperar numa situação desagradável, né, de atraso. O item seguinte é a capacidade de ouvir. Ouvir é complicado, né? Porque ouvir não significa só escutar. A gente ouve com todos os sentidos. Eu não acredito que, de fato, esteja ouvindo uma pessoa que não olha para o interlocutor que está falando. Isso explica o quanto nós perdemos de relação quando, simultaneamente com o relato do paciente, nós digitamos no computador. Eu não confio que esteja ouvindo de verdade. A gente ouve muito mais do que com os ouvidos. Isso não tem nada a ver com o que o Zé Simão, que era um louco maravilhoso, né? O Zé Simão definia, ele disse que velho era o paciente que botava óculos para ouvir rádio, né? É uma soma de sentidos necessários para realmente ouvir. Um drama da modernidade é essa combinação, então, de o consultório moderno, que você digita o tempo todo, e, enquanto isso, ele vai falando sem nenhuma convicção, eu acho, que ele está sendo ouvido. Eu fiquei fascinado com ser médico no 4º ano da faculdade. Eu era estagiário no serviço de pneumologia, e o doutor Moreira, que era residente na época, me pediu para fazer uma avaliação, uma admissão de um paciente vindo do interior, um peão de distância. Depois das apresentações iniciais, ele começou a falar. Eu fiquei tão fascinado com o jeito de descrever os sintomas, uma mancha branca no lugar do fígado que passava por trás do estômago e me apertava o baço, depois explodia na tireoide. Eu achei aquilo tudo uma maravilha.
E fiquei meio apatetado olhando ele relatar aquilo. Quando terminou aquele arremedo de anamnese, ele me disse: doutor, eu queria que o senhor fosse o meu doutor. Eu nunca vi um médico escutar como o senhor. E eu fiquei feliz e constrangido de dizer que eu não fizera nenhuma pergunta, porque eu não sabia o que perguntar. Eu era um quartanista, analfabeto funcional, né? Mas isso foi uma coisa que me levou a decisão de um dia eu vou ser o médico que ele achou que eu já fosse. O modelo de não escutar está materializado no olhar vazio do político. Você fala com político, eu falo com político com muita frequência, e eu sei quando ele está ouvindo ou não, né? E ele pode estar me olhando através, né? Porque ele não está me vendo. Às vezes eu me sinto tentado a pôr a língua para ver o quanto ele não está me vendo. Mas a impressão que eu tenho é que ele não está ouvindo. E esse olhar é característico de quem faz de conta, né? E o médico faz muito de conta que ouve. Eu lembro da formação na beira do leito, né? Isso era uma prática extremamente didática. Nós aprendíamos a conviver com o paciente. Nós segurávamos a mão do paciente, nós examinávamos o paciente, e ele combinava que a gente voltasse no dia seguinte, mesmo que não fosse dia da visita, porque tinha estabelecido um vínculo de simpatia instantânea. Isso nós perdemos, né? Quando as discussões de casos hoje ocorrem nas salas de computadores, né, e os donos daqueles órgãos maravilhosamente expostos na tela, e está em algum lugar remoto do hospital, desesperados por notícias, né, que provavelmente chegarão no dia seguinte, trazidos por um residente que ele ainda não conhecia. Isso é despersonalização completa, né? O item seguinte é um item de uma exigência emocional terrível, que é a divisória entre verdade total e verdade útil. Um preceito básico é que a verdade total ela deve ser entregue integralmente para a família. A família tem que saber tudo, mas o paciente tem que ser poupado do quanto a verdade total tem de crueldade, na medida em que ela, com muita frequência, tem um componente de antecipação de sofrimento, que é uma forma terrível de tratar alguém, né? Eu vou te avisar do que pode ser que aconteça. Essa pessoa vai sofrer muito mais, porque ela começou a sofrer antes, né? E frequentemente sofre por coisas que você nem tem certeza que vai acontecer. É uma maldade que revela um certo sadismo, eu acho. E tem médicos que se sentem mais poderosos anunciando realidades contundentes, né? Eu acho isso terrível. Em oncologia, esse é um problema muito sério, né? Eu fiz uma parte da minha formação na Clínica Maio e eu convivi com isso de maneira assim, epidérmica. Isso me fazia um mal terrível. E o médico se comportando como: eu sou um técnico, o senhor tem um problema grave, eu vou lhe contar tudo o que pode acontecer, e o senhor administra isso com as reservas emocionais que o senhor tenha. Ignorando que todos nós precisamos de um tempo para recrutar as nossas reservas. Se você perguntar a uma pessoa que teve uma via crucis longa, como é que ele imagina que ele suportaria se soubesse tudo no primeiro dia? Ele provavelmente enlouqueceria. Mas ele acabou descobrindo forças que nem imaginava ter, né? O sofrimento ensina, mas é um processo, né? Se isso for agudizado pela necessidade da notícia, nós estamos perdendo o paciente definitivamente. O que o paciente quer saber quando ele diz para o médico que me conte a verdade? Que verdade ele quer saber? Ele quer saber uma verdade que ele possa carregar, né? Mais do que isso, o limite da verdade útil é a perda da esperança. E nenhuma verdade justifica que você sacrifique a esperança. Acho que preservar a esperança tem que ser considerado como um dos últimos recursos que nós temos, né? Não é raro
que a esperança seja a única coisa que nós podemos oferecer. Dando sequência nessa linha, nós vamos falar um pouco sobre cuidado com a notícia ruim. É o maior desafio da relação médico-paciente, é o manejo da notícia ruim. Porque ela reúne, numa situação só, os cuidados e as exigências de solenidade, de escuta, de sensibilidade. É uma exigência maciça, reunida numa situação única. Existem várias maneiras de dar uma notícia que ninguém gostaria de ouvir, né? E cabe ao médico eleger a mais adequada. Woody Allen disse uma coisa que eu acho que faz todo sentido. Que até os 60 anos, a frase que a gente mais gosta de ouvir é "eu te amo". Depois dos 60 anos, nada substitui o "é benigno". Mudou o foco. Isso é uma coisa verdadeira, né? Os pacientes estão com todos os sensores ligados e o médico, em geral, está ansioso. Essa combinação é desastrosa, né? O médico ansioso porque não sabe como dizer. Eu acho que o médico, na maioria das vezes, não se dá conta que ele está a um passo de se tornar inesquecível para esse paciente, para essa família, para o bem ou para o mal. O jeito que ele vai administrar a notícia que ninguém gostaria de ouvir é que vai fazer essa triagem. Eu tenho recomendado que, na falta de melhores palavras, e não é uma situação fácil, realmente nunca é, pense como é que você diria isso para o seu pai ou sua mãe. Se a gente partir do princípio que quem ama protege, as melhores palavras vão fluir. Coisas que você não diria se o personagem estivesse envolvido no teu afeto. E tem alguns cuidados elementares para dar notícia ruim. Uma delas é privacidade. Eu assisti um médico contar ao paciente, caminhando no corredor, que ele tinha um câncer de pulmão. Meu Deus, quantas vezes na vida tu vai receber uma notícia tão horrorosa, né? E não era possível um ambiente mais adequado? Isso é desrespeito total com a pessoa, né? Desliga o celular. Atender o celular no meio de uma notícia ruim, não, né? E parece que ele sempre toca no meio da notícia ruim, né? Porque tem o chato que seleciona o horário para não ligar, né? Nunca dê a notícia ruim à noite. Isso eu aprendi com um boêmio. Um velho uruguaio de Colônia do Sacramento. Ele, muito jovem, ele atravessou o Rio da Prata para estudar em Buenos Aires. Ele se apaixonou tanto pela noite portenha que ele virou um estudante profissional. Ele fez direito, fez filosofia, fez pedagogia. Estudou 12 anos estudando em Buenos Aires. Bebeu todas, fumou todas. Com 82 anos, ele veio para Porto Alegre para consultar comigo com câncer de pulmão. E ele tinha um achado tomográfico altamente sugestivo de um tumor de pequena célula, assim, um tumor pequeno e adenopatia glande. Essa combinação é sugestiva desse tumor. Eu recebi o resultado num fim de tarde, entrei no quarto dele, ele estava sozinho, e ele me perguntou: "E daí, doutor, saiu o resultado?" Eu disse: "Ainda não, mas a patologista me prometeu para amanhã de manhã." Na manhã seguinte, eu entrei lá, expliquei para ele que era um tumor que respondia muito bem à quimioterapia, que ele podia fazer isso no Uruguai, não precisava vir todo mês e tal, e que em 2 meses ele ia estar se sentindo tão bem que ele não ia precisar de suporte emocional, ele ia estar se sentindo melhor. Quando nos despedimos, ele disse: "Doutor, eu tenho uma coisa que eu tenho que lhe perguntar. O senhor já sabia disso ontem, não sabia?" Eu disse: "Por quê? Da onde que o senhor tirou essa ideia?" "Não sei, doutor, não sei. Pode ser experiência de vida, talvez um pouco de linguagem corporal, mas eu acho que o senhor já sabia ontem, quando o senhor esteve aqui à tardinha." Mas eu não estou me queixando, na verdade, eu queria lhe agradecer, porque o senhor me deu mais uma noite de esperança. E eu queria lhe dizer uma coisa que eu aprendi como boêmio. Quem não souber proteger a delicadeza da noite não vai conseguir ser generoso durante o dia. Isso é sabedoria pura.
Uma outra recomendação importante, isso é uma tendência frequente no médico, é quando a notícia é ruim, ele vai dar a notícia em bando, ele leva todos os assistentes. Quando a notícia é boa, ele vai sozinho, para não ter com quem repartir o mérito. Eu já ouvi isso de paciente mais de uma vez. Se a notícia for ruim, doutor, mesmo assim, venha sozinho, né? Porque senão eu vou ficar sensibilizado na chegada. E isso realmente é uma constatação importante. Num dos últimos filmes do Al Pacino, que se chama Não Olhe para Trás, tem um momento assim, ele é o pai de um jovem que tem câncer, que está testando o segundo esquema de quimioterapia, e eles vão ter uma consulta para comunicar se o retratamento está fazendo efeito ou não. E o pai deu para o filho a seguinte recomendação: nós só temos que prestar atenção como é que ele vai te cumprimentar. Se ele disser, Tom, notícia boa. Agora, preste atenção, porque todas as vezes que ele te chamou de Tom Connelly, a notícia era ruim. Quer dizer, o médico, inconscientemente, já adota um cerimonial maior se a notícia é ruim. Tu vê como as pessoas estão sensibilizadas para receber a notícia. Um outro item é o significado da culpa ao adoecer. Eu acho que essa é uma situação que se repete muito na nossa área, Barros Franco. O paciente com câncer, você recebe o paciente com câncer avançado, que é a rotina, né? E o médico, não conseguindo conviver com a sua impotência, ele relembra o paciente mas o senhor fumou muito, ou bebeu muito. Você não está conseguindo suportar a tua impotência, então você tem que fracionar a culpa. E o juiz, o médico transformado em juiz dessa situação, ele não tem a menor possibilidade de saber o quanto essas escolhas ruins tornaram suportável uma vida que, se ele pudesse escolher, não teria escolhido. Nós não sabemos, não temos como saber, mas nós estamos prontos para julgar. Na verdade, nós estamos dando uma prova do quanto a impotência para curar alguém nos incomoda, não? As sutilezas do encaminhamento, isso raramente... Eu aprendi isso com o Ricardo, sabe? Aliás, o Ricardo me poupou de uma muito boa. Um dia, a última vez que eu jantei com o Ricardo, eu contei para ele que eu tinha, há muitos anos, adotado uma rotina que é assim: o paciente não vai consultar um especialista, em oncologia é muito comum esse traslado, né? Radioterapeuta volta para o cirurgião, faz quimioterapia, volta para o Rio. Todo mundo circula. E os médicos não se dão conta que esse traslado é muito sofrido, porque é um hiato de uma relação com um médico que ele aprendeu a gostar para encontrar um outro médico que ele não sabe se vai gostar. Isso é sofrimento, não? E eu expliquei para o Ricardo que eu faço sempre. O paciente vai ser encaminhado e eu ligo para o colega na frente do paciente e digo: olha, estou te encaminhando, fulano, assim, assado, e eu gostaria que você cuidasse dele com o mesmo carinho que você cuidou de todos até agora. É um vínculo frágil? É, mas é um vínculo. Ele não vai encontrar um completo desconhecido. Estabeleceu um vínculo de alguma maneira. Eu lembro da Sabrina. A Sabrina era uma loira crespinha com olho verde lindíssimo. Lindíssimo. E ela tinha um tumor de mediastina, eu fiz a ressecção do tumor, tinha que fazer quimioterapia. Um timoma. E aí, quando eu disse que ela tinha que fazer quimioterapia, ela disse: quando é que nós começamos? Eu digo: olha, eu não sei, eu não faço quimioterapia. Não, mas então eu não vou fazer. Não, calma. Eu vou te mandar para um médico, que é uma maravilha e tal. E ela começou a chorar. E aí eu liguei para o colega e disse: olha, eu vou te mandar a Sabrina, ela é linda, e ela tem um olho verde, tu não vai acreditar, ele fica mais lindo quando ela chora. Ela parou de chorar imediatamente, né? E quando nos despedimos, muitos abraços e beijos, ela me disse:
que bom que Deus te deu esses braços tão compridos. Assim, a representação do encaminhamento é isso, né? Quando eu contei isso para o Ricardo, ele achou uma ideia muito boa. Quando o Ricardo morreu, eu sei que foi 2 semanas depois que teve uma homenagem, né? E alguém contou que o Ricardo, em muitos casos de pacientes que ele gostava muito, ele ia junto com o paciente até o consultório do novo médico. E eu agradeci que ele me poupou. Naquela janta ele estava generoso. Além do vinho e tudo que ele deu de bom, ele ainda me poupou disso, né? Porque a minha oferta era tão ridícula perto do que ele fazia. De vez em quando, eu não conseguiria nunca imaginar. Diz que ele ia para o cantinho e ficava lá ouvindo, né? Imagina que sensação de proteção que esse paciente experimentava, né? Um outro item é um sentido ao sofrimento. Esse psiquiatra tcheco, o Viktor Frankl, era um judeu sobrevivente do Holocausto. Escreveu um livro chamado O Sentido da Vida, que é uma maravilha. E ele é o criador da logoterapia, que é a ciência para dar sentido ao sofrimento. E ele conta uma história que eu achei linda, que é a história de um velho psiquiatra que foi procurá-lo, dizendo que ele não estava conseguindo viver mais, porque ele não conseguia dormir, de saudade que ele tinha da mulher que tinha morrido há 2 anos. E ele perguntou ao Viktor Frankl o que o senhor pode fazer para me ajudar. E ele respondeu a pergunta com uma pergunta. E como é que teria sido se o senhor tivesse morrido antes? Teria sido horrível. Ela não tinha condição de viver sem ajuda, ela não sabia descontar cheque. E ela ia sofrer muito. Então foi isso. O senhor poupou a sua esposa, quando ela morreu, o senhor ficou com essa responsabilidade de sofrer por ela, mas o seu mérito foi poupá-la desse sofrimento. Eu vivi uma experiência pessoal há pouco tempo, muito, muito marcante. Eu atendo no ambulatório da terça-feira de manhã as pessoas mais humildes, lá no Pereira Filho, que é o Hospital de Tórax da Santa Casa. E aí eu recebi uma pessoa muito humilde, acompanhada de uma senhora bem vestida, elegante, mas que era acompanhante. Quando começa a consulta e tal, eu perguntei qual é a relação de vocês. E a senhora disse, ela trabalha lá em casa. Mas quando eu soube que ela vinha consultar com o senhor, eu resolvi pegar uma carona, porque eu precisava lhe contar uma história. E aí ela perguntou, o senhor lembra da Páscoa de 1990? E eu lembrava, claro que não era uma bobagem, era uma coisa muito impactante, né? Nós estávamos desesperadamente procurando um doador para um paciente jovem, um engenheiro de Curitiba, com hipertensão pulmonar, e tipo sanguíneo B. Aí, na sexta-feira santa, 6 da manhã, toca o telefone, olha, tem um doador aqui. Eu estava em Vacaria, né, 250 quilômetros de Porto Alegre. Fui correndo para Porto Alegre, e quando eu cheguei no hospital, tinha um recado interessante, era assim, a mãe do doador quer falar com algum dos médicos transplantadores. Eu não lembrava dessa conversa, mas eu lembrava de ter conversado com ela. E ela me disse, doutor, eu vim aqui lhe contar uma história. Naquele dia, eu lhe contei que eu queria que o senhor cuidasse bem do meu filho, porque ele queria ser médico. Cuida bem dos órgãos dele, foi o que ela me disse. Porque ele queria muito ser médico. Mas quando eu vi meu filho morto, eu só pensei em morrer. Mas aí o senhor disse uma coisa naquela conversa, que eu não me lembrava mais, que eu não tinha pretensão de consolá-la, porque eu sabia que essa dor não tinha solução. Mas que eu queria que ela pensasse que ela tinha poupado 4 mães de chorar a mesma dor que ela estava chorando. E aí eu desisti de me matar. Eu tinha dado
meio sem perceber, assim, numa correria danada, um sentido para o sofrimento dela. Eu achei isso uma coisa muito marcante. Quando eu contei para minha mulher, chorou. Minha mulher chora junto, é um tipo bem interessante. O último é o discurso médico e o paciente terminal. Uma coisa que a gente observa com alguma frequência é o médico que trata um paciente e a família durante meses. Aí o paciente morre e a notícia da morte é comunicada pela enfermeira da UTI, ou pela secretária, ou pela portaria. É um horror isso, não é? Quer dizer, o médico não consegue conversar com a família numa situação de morte. E os médicos fogem dessa situação por não saberem o que dizer. O paciente terminal é um paciente interessante, porque ele só tem um foco. Ele quer saber o que ele pode se beneficiar de alguma coisa que lhe dê a chance de morrer com dignidade. Como é que isso pode ser feito? O paciente terminal tem um tripé básico, né? Que é morfina, oxigênio e perdão. Dar morfina e oxigênio é fácil, mas se o médico se oferecer para ser o intermediário com a pessoa que ele gostaria de perdoar ou dar uma chance de ser perdoado, o médico abre uma porta enorme e ele vai derramar toda a necessidade que ele tem, porque nunca ninguém está pronto para morrer. E é muito incomum que uma pessoa à beira da morte não se sinta necessitado do contato com alguém. Eu acho que se a gente faz isso, a gente chega a um nível de relação médico-paciente que não é frequente. Eu vivi essa experiência recebendo um telefonema de um amigo do meu filho, que é fazendeiro, e que tinha um empregado internado no hospital com câncer de pulmão em fase avançada. Fui conversar com ele, ele estava magérrimo, né, com um câncer muito avançado, e me chamou a atenção que ele estava numa enfermaria com 4 camas, e ele era o único sozinho, as outras camas tinham 3 ou 4 visitas em torno. Quando eu perguntei se ninguém o visitava, ele disse, eu tenho até uns conhecidos por aqui, mas quando eu estava bem eles não me visitavam, agora que eu estou com a pele encostada no osso, eu não quero que eles me vejam. Mas o senhor não tem mais ninguém? Não, eu tenho um irmão, o Miguel. O Miguel mudou para aquele estado que tem nome de Rio, e eu nunca mais vi ele. Nós brigamos há 20 anos, nós brigamos, eu não me lembro por que nós brigamos. Eu gostaria muito de conversar com o Miguel. E aí me deu um papelzinho meio esfarelado que tinha um número de um telefone. 063 é o DDD de Palmas. Eu disse, olha, me dá isso aqui. À noite eu liguei para esse número. Quem fala? Miguel. Achei Miguel. E aí ofereci, dizendo que eu era da Vivo, se ele não queria trocar a banda larga e tal. Né? O cara me disse, não, estou bem, desligou. No dia seguinte, dei o telefone pré-discado para ele e disse, olha, você liga, vai falar o Miguel. E fui trabalhar. Quando eu voltei, ele estava chorando, muito. Quando eu quis saber o que tinha acontecido, ele disse, foi uma maravilha, doutor. Se acertemos, ele até prometeu que vem me visitar. E aí eu fiquei impressionado com a solidão dele, né? Porque todos os outros renovavam os pacientes dos outros 3 leitos, e ele sempre sozinho. E aí, sempre que eu podia, às 2h30 da tarde, que era o horário da visita, eu ia lá ficar com ele. Umas 3 vezes, pelo menos, eu fiquei com ele no horário da visita. Uns dias depois, ele me chamou, muito próximo da morte, e ele disse que ele estava muito envergonhado, porque ele tinha esquecido de me pagar o telefone, o uso do meu celular. Eu disse, olha, isso é uma bobagem, o telefone lá para esse estado que tem nome de Rio é barato. Ele disse, o telefone pode ser barato, mas de quanto vale aquelas visitas que o senhor fez para que eu não me sentisse sozinho? Eu nem imaginava que ele tinha percebido que não era coincidência. Né? E era uma pessoa muito simples, né? Era um peão de distância. Né?
Mas ele teve a sensibilidade de perceber que aquilo não era casualidade, era apoio, né? Aquilo mexeu comigo durante muitos dias. Sabe? Foi uma coisa forte demais, mas na dose que a gente precisa para lembrar o que significa ser médico. Né? Obrigado. Acho que todos entenderam quando eu falei que eram dois pesos pesados, né, na discussão, agora está bem claro. Né? Nós estamos abrindo aqui agora a sessão de perguntas, né, de discussões. Eu estou recebendo aqui pelo chat as do Instagram e YouTube, e vou passar para o Charles para coordenar aqui. Está aberto para quem da plateia quiser fazer perguntas, o próprio Charles, que é o moderador da sessão. Não, assim, o que a gente pode acrescentar? Né? A gente podia passar a tarde aqui ouvindo e lembrando de situações que remetem a experiências que a gente viveu na medicina e fora da medicina, mas que encontram muito eco com tudo que o professor Brandão e o professor Camargo trouxeram. Né? Então, é muito interessante, né, se identificar com histórias, né, que a gente viveu com os pacientes, e várias me vem à cabeça. Né? Eu fiz neonatologia, né, e a neonatologia lida muito com o limite. Né? O limite sempre tem um casal de pais ali vivendo uma perda. Né? E eu lembro de sempre incluir o residente. O residente sempre tinha que ir comigo quando a gente ia falar que o filho de alguém morreu. Sempre. Isso é lidar. Eu, na minha formação, também decidi fazer psicologia junto com medicina. Né? Como é que você aguenta? Eu falei, só aguento fazer medicina porque eu fiz psicologia junto. Senão eu tinha desistido da faculdade de medicina, tamanha decepção com o quão técnico é um curso de medicina, que eu nunca tive na faculdade uma discussão sobre morte. E aprendemos, né, que o jeito de lidar com isso é simples, não se envolva. Como pode haver alguma relação terapêutica sem envolvimento? Aprenda a lidar com o envolvimento e não se defenda do envolvimento, né? Não se envolva. Então é assim que o médico a gente aprende, né? A gente aprende a gente teve uma discussão sobre as novas DCN na formação do médico, né? E o Roberto Cooper trouxe uma coisa que eu achei muito interessante, né? O médico, o aluno de medicina é recebido, né? O primeiro cliente que ele encontra é um cadáver, né? O acolhimento é um trote, normalmente cruel. Né? Então, assim, é assim que a gente recebe um aluno de medicina. E a outra coisa que as faculdades vendem como grande diferencial, que você tem um prédio separado só para medicina, né? Que é para você reforçar o quão diferente, né, você é. Né? A gente é ordinário. E essa dimensão do ordinário ela é fundamental para a gente poder se colocar numa posição de igual para igual. Né? Uma paciente com câncer de mama, internada no hospital lá em Caxias, né? Ela me contava que eu via muito ao quarto dela, a gente conversava, é uma pessoa maravilhosa, né? A gente deixa de ter a maior remuneração que a gente tem na nossa profissão de médico, né? A remuneração da gratidão que uma pessoa absolutamente carente e vulnerável tem. É a quantidade de carinho que ela despeja para você, quando você se permite receber como grande remuneração esse afeto de volta. E se você não se envolve, não tem condição de fazer isso. Ela me dizia que ela era tratada por um oncologista muito conhecido no Rio, né? E que foram anos de tratamento desse câncer e que sempre foi uma conversa entre um médico e uma doença, nunca entre duas pessoas. Né? Então, a gente aprende a ser médico com o paciente. A gente não aprende a ser médico na faculdade de medicina. Né? Então, assim, enfim, o sentimento de gratidão por estar compartilhando mais esse momento e mais uma sessão aqui é enorme. E aí eu vou deixar aberto para quem quiser fazer alguma pergunta ou trazer algum comentário, mas, antes de mais nada, eu queria agradecer muito a vocês dois por mais uma vez, permitir que a gente entre em contato com a nossa dimensão ordinária, né, e humana. Obrigado. Obrigado, Charles. Alguém na plateia? Por favor, Aline. Vou pegar um dos microfones ali, aí vocês dividem aí, por favor. Se precisar, a gente pega daqui. A gente vai levar o microfone aí, só um minutinho, porque para poder online ouvir, por favor. Obrigado.
É só uma palavrinha, professor Camargo, que eu interrompi a sua fala para bater palmas em homenagem a Ricardo, viu? Porque jamais interromperia a sua fala, em nenhum momento. Tá bem? Muito obrigada. Obrigado. A Márcia Messer manda aqui no chat que é um privilégio assistir o Dr. Camargo. Trabalho com neonatologia e convivo, às vezes, com o sofrimento extremo das mães, né? Charles conhece bem isso, e as grandes vitórias na UTI neonatal. Sempre tem mais coisas para a gente aprender nesse assunto, como muito bem colocou o Dr. Camargo. Né? Muito obrigado, Dr. Camargo. O declaramento da Márcia Messer. Se alguém estiver se preparando aí, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, Dr. Camargo, que tem uma experiência. Eu estava falando da notícia, né, da verdade total, a verdade útil, e me chamou a atenção que o senhor falou a família, a verdade total, e nem sempre o paciente, né, totalmente. Mas isso pode inverter. Não é? Eu estava até essa semana numa experiência conversando com uma jovem, com uma suspeita de uma massa ginecológica, e eu vi que ela tinha total conhecimento do que estava acontecendo, equilíbrio, muito contrário da família, que estava totalmente desesperada, perdida, ansiosa. Né? Quer dizer, isso pode ser invertido, dependendo da situação. Pode. Não, isso pode. A gente tem, na verdade, todas as possibilidades, né, de o paciente agradecido consolar o médico. Essa foi Isso é um negócio. A melhor história que eu vi a esse respeito é do Ivan Antonello, que eu acho que o pessoal do Humanidade na Saúde o conheceram. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele transplantou um cara de transplante renal, ele tinha 29 anos. E 20 anos depois, ele internou na UTI do hospital universitário, com falência orgânica múltipla, e disseram que ele devia ser entubado. E ele disse, olha, eu não gostaria de ser entubado sem falar com o doutor Ivan. E a madame chamou o Ivan chegou lá, ele estava assim, arroxeado, cianótico, sofrimento danado. E ele disse, doutor, eu mandei ele chamar porque eu preciso saber se o senhor concorda que eu seja entubado, isso vai me ajudar? Disse, claro que vai te ajudar, você vai descansar e vai dar tempo da gente ver os antibióticos funcionarem. E aí a pergunta mais inesperada, mas eu vou morrer, né, doutor? Ele que tinha aprendido a gostar muito do doente, não resistiu, abraçou o paciente e, abraçado, começou a chorar, o Ivan. Quando o Ivan chorava, o paciente disse, não chore, doutor. Quando o senhor transplantou, eu tinha 29 anos e 2 filhos pequenos. Agora eu tenho até neto de um deles e eles são autônomos. O senhor não chore, nós somos uma dupla de grande sucesso. Né? Esse tipo de atitude é uma coisa rara que pode mostrar a densidade que uma relação médico-paciente pode alcançar. Né? O Ivan tem uma outra história que eu acho linda. Ele atendeu um paciente com mieloma múltiplo e insuficiência renal. Quando o paciente começou a piorar muito, ele percebeu que ia morrer o paciente. Aliás, isso é uma coisa importante, né? Os pacientes sabem que vão morrer. Né? É quando o médico tem que virar a chave do discurso esperançoso. Né? Porque nós somos treinados por discurso esperançoso. E não tem nada que soe mais ridículo para o paciente que sabe que vai morrer do que o médico persistir com o discurso do ainda temos, né, coisas para fazer. E, para a sabedoria total, o Ivan é um craque nisso, eles pararam de falar da doença. E o paciente, que era o Cícero era um engenheiro, e contava para ele que ele tinha achado um hobby muito legal. Ele construía casas para passarinhos. Não eram gaiolas, casas, colocava lá uns grãos para os passarinhos comer, uns alpistes, aí eles iam lá, comiam e iam embora. E ele começou a contar para o Ivan as experiências que ele tinha com os pássaros. De todos os tipos, vinham lá, comiam e tal. E uma madrugada, muito fria, 3 da manhã, ligaram para o Ivan e disseram, olha, o Cícero morreu. Sim, mas e o médico de plantão não deu atestado de óbito? Disse, não, teve um problema da família com o médico de plantão. Disse, porra. Foi para o hospital. Chegou lá, o filho do paciente disse, não, doutor, não tinha problema nenhum, é que há 2 semanas, quando o pai percebeu que ia morrer, ele me chamou e disse, meu filho,
eu estou morrendo. E eu queria te pedir uma coisa. Não permita que ninguém assine meu atestado de óbito que não seja o doutor Ivan, que eu quero homenageá-lo. Vê o que a gratidão pode fazer, né? Era uma deferência que ele fosse o único capaz de assinar um atestado de óbito. Eu acho que essa vivência extremada de relação médico-paciente, eu acho que é para isso que a gente vive, ou então não vale a pena. Né? Eu acho que o grande avanço que a gente faz na vida médica é quando você percebe que as doenças são muito chatas. Né? As doenças se repetem. Depois de 10 anos, você descobre que é uma chatice, porque é tudo igual. Né? E o que faz a diferença é o dono da doença. E o que faz a diferença do médico que não gosta de gente? Ele fica doido quando tem um caso raro. Porque é a redenção, né? Saiu da chatice, agora tem um caso interessante. Se a gente não perceber que o grande diferencial é que o dono da doença muda sempre, tem uma história própria. Eu acho que eu já contei um dia aqui, Ricardo, de uma moça recém-formada na Universidade de Chicago, estava fazendo medicina de família. Ela escreveu uma carta para o Lancet contando uma experiência fantástica. Teve uma enorme repercussão. Né? Ela contou que ela estava terminando a pós-graduação e internou um velho, muito velho, com câncer avançado. E ela recebeu todas as instruções do mentor para dizer, olha, tu vai lá dizer para ele que é assim o que ele tem que fazer, porque essa é a sequência de tratamento, tem protocolo, né? Tem guidelines, agora é tudo por guidelines. Né? A criatura é que não muda, mas o resto está tudo escrito. E ela foi lá e disse para ele, o senhor tem que fazer isso, isso e isso, porque isso é o melhor para o senhor. E ele disse, minha filha, como é que você sabe o que é melhor para mim se você nem me conhece? Ele não era um velho pendurado num câncer. Ele era um ser humano com uma história de vida longa, né? E que agora estava morrendo. Que fórmula é essa que serve para todo mundo? Isso é um subatendimento do ponto de vista emocional, né? E as pessoas não se dão conta que acham que estão cumprindo o protocolo, está tudo bem. O que às vezes é uma grande estupidez, né? Eu só queria, professor Camargo, comentar sobre essa gratidão. Né? E eu comentei naquele nosso evento lá na Academia Nacional de Medicina sobre momentos impactantes, né? De uma forma de gratidão que, para mim, foi uma gratidão irradiada. E eu estava contando que eu trabalhei durante 20 anos na Comissão de Energia Nuclear, e, na época do acidente nuclear, a gente foi atender as vítimas do acidente. Havia uma estigmatização muito grande dessas vítimas, porque, teoricamente, ficaram todas isoladas dentro de uma enfermaria de um hospital de Goiânia, e nenhum médico queria chegar perto daqueles pacientes por risco de se contaminarem com a própria radiação. Então, os médicos que foram atendê-los eram os médicos da Comissão de Energia Nuclear, e eu fui o primeiro a chegar. E fomos, numa noite, atender as vítimas que estavam lá isoladas no Hospital Geral de Goiânia. Né? E passamos lá praticamente o dia atendendo aquelas vítimas, inclusive uma menina de 4 anos, que veio a falecer devido à síndrome da radiação. E aí o sentimento da gratidão irradiada, porque na hora que eu saio da enfermaria, o técnico de radioproteção vai passar o contador para ver se eu tinha tido alguma contaminação, alguma irradiação, e o aparelho tocou, alarme. Falei, poxa, no meu primeiro dia de trabalho aqui em Goiânia, eu já fui irradiado e contaminado. Não, era ela, a menina de 4 anos de idade, 5 anos de idade, que apareceu no final do corredor e diz, muito obrigado, doutor Brandão, até amanhã. Na hora que ela apareceu no final do corredor, o contador disparou. Aí o técnico falou, você se afasta um pouquinho, e a leitura do contador desapareceu. Então, eu brinco dizendo que essa foi uma gratidão irradiada, quer dizer, uma gratidão radiante. Quer dizer, eu fiquei também muito contente de não ter sido tão potencialmente irradiado, mas, passados 48 horas depois, eu a trouxe para o Hospital Naval Marcílio Dias,
onde ela veio a falecer alguns dias depois, de aplasia de medula. Né? E ela virou, inclusive, o nome da fundação que dá apoio às vítimas do acidente, chamada Fundação Leide das Neves Ferreira. Então, para mim, foi uma gratidão radiante. Por favor, depois tem o professor ali, Barros. Boa tarde. Gostaria de agradecer a excelente apresentação hoje aqui do Samaritano. Mais uma vez, uma satisfação ouvir o professor Camargo, Brandão, um colega lá do Fundão também. Eu sou psiquiatra. Eu, há 11 anos atrás, eu publiquei um livro em que eu entrevistei médicos. O cerne desse livro é a questão do paciente difícil. A gente fala muito que médico tem que gostar de gente. Eu diria que todas as pessoas têm que gostar de gente, deveriam gostar de gente, mas é impossível gostar de todas as pessoas. É impossível gostar de todos os pacientes. Eu queria saber como o senhor ensina seus pacientes, ou seus alunos, a lidar com os pacientes de quem eles não gostam, ou pelos quais eles sentem sentimentos difíceis de lidar. Isso é humano, isso acontece com todos nós. Sim, com certeza. Nós, se não tem um paciente modelo, não tem um médico modelo, nós temos que nos adaptar a essa diferença que é muito boa que exista. Né? Imagina se nós fôssemos todos iguais, que chatice seria conviver, né? A diversidade é que faz o mundo interessante. E a diversidade dos pacientes é que aumenta o nosso desafio. Né? Mas a gente vai encontrar, com alguma frequência, pessoas que a gente não gostaria de ter conhecido, não festejaria ter como amigo ou parente. Cunhado é o meu modelo de parente que a gente tem que ter cuidado. Cunhado tem que ter cuidado. Então, esse tipo eu não elegeria nunca, né? Mas a sabedoria está em cumprir, dentro do limite da cordialidade, a função do médico, que passa a ser muito mais técnico quando ele não tem chance de oferecer afeto. Porque ele é quase exclusivamente técnico. Né? Agora, tem um médico que não gosta de ninguém, né? E isso também não tem solução. Né? Quer dizer, não é que você não tem afeto, não pode ser médico. Não pode. Você pode ser patologista, pode ser legista, que a família não reclama, nem o paciente. Ele pode ser radiologista. Tem funções importantes, imprescindíveis, que pode ser exercida com brilhantismo por quem não gosta de gente. Quem não gosta de gente não pode se expor ao convívio do sofredor. Essa é uma triagem obrigatória, né? Mas, dentro do razoável, nós temos que admitir que tem pessoas que são repulsivas, né? E eu não dizer que eu gostei de todo mundo que eu tratei, não. Eu faço questão de lembrar das que eu gostei muito e das que eu tive que conviver, apesar de não serem tão agradáveis. Mas essa é uma adequação que é fruto da maturidade profissional, né? Depois de um tempo, a gente começa... É como é que a gente seleciona os alunos que são mais propensos ao humanismo? São aqueles que imediatamente se mostram interessados nas pessoas. Eu tive um residente que foi inesquecível. Ele voltava do ambulatório do SUS com bandejas, sacolas de presentes, né? O que ele faz diferente? Aí a minha filha, que é médica, estava fazendo estágio lá como estudante, e um dia ela atendeu no ambulatório com ele, e ele disse, não, ele faz as mesmas coisas, atende os mesmos pacientes, o mesmo número, o mesmo tempo, mas ele faz uma coisa que os pacientes gostam muito. Terminada a consulta, ele abraça o paciente e vai até a porta. Se despede dele, abraça o próximo e volta. Vê que coisa simples, né? Porque aquele trajeto tinha que ser percorrido, um tinha que sair, o outro tinha que entrar, né? Mas ele, com esse simples gesto, ele conquistava duas pessoas numa tacada só, né? Hoje ele faz um enorme sucesso como cirurgião em Joinville, e eu já ouvi de colegas que fazem cirurgia torácica, esse cara é meio exibido. Ele criou um espaço naturalmente, porque ele está acima da média das pessoas que oferecem afeto.
Mas essa é uma punição, porque eu acho que a grande desgraça de não ter afeto e se relacionar com pessoas é conviver com a sensação de tolerância. Né? Ser tolerado é uma coisa horrorosa. Né? Eu nem estou falando de casamento, na vida. Ser tolerado é muito ruim, porque não há nenhuma autoestima que resista. E, às vezes, essa tolerância é bilateral e simétrica. Né? Porque o cara não gosta do paciente, o paciente não gosta do médico, mas ele é o único que tem aquele plano de saúde. Isso é uma desgraça redonda. Né? Não tem como sair disso, é horrível. Mas isso é uma exposição danosa para todo mundo. Né? Porque a gente está no mundo para fazer alguma coisa que nos deixe felizes, não é mesmo? Sim. A gente está tentando isso. Se encontra um atravanco desses e não sabe desviar, vai sofrer, né? Pergunta aqui. Professor Barros Franco, por favor. Bom, foi uma parte da manhã e da tarde maravilhosa, né? Então, eu queria parabenizar o Centro de Estudos por, primeiro, manter esse início pelo Ricardo, que é uma homenagem a ele, uma apresentação tão boa como hoje. É um prazer, em primeiro lugar, ter como colegas e amigos o Camargo e o Brandão. São pessoas especiais, como médicos, como seres humanos, como os acadêmicos. Então, eu queria também agradecer a oportunidade de ter participado aqui de vocês. E acho que eles tornaram muito claro que eles estão apresentando o que é um pré-requisito para uma boa prática médica. Muitos fazem uma mistura comparativa entre a medicina moderna, através da medicina da inteligência artificial, da cirurgia robótica, e o que foi apresentado hoje. Na realidade, todos esses fatores são absolutamente aceitos. É evidente que todos os dois utilizam a robótica, a informática, o computador, porque isso é uma coisa que agrega conhecimento. Então, o que eles apresentaram hoje é o pré-requisito do médico. Os outros são fatores que agregam facilidade na prática médica, mas não são os fatores principais. Então, eles apresentaram o núcleo da prática médica, que, hoje em dia, felizmente, é facilitada por essas novidades todas que cada um de nós utiliza. Então, meus parabéns, porque eles apresentaram o âmago do que é ser médico. O resto é saber utilizar as novas tecnologias. Professor Camargo, eu vou encerrar. Obrigado, Brandão. Eu queria comentar uma coisa que eu acho importante. Assim, há um fascínio pela inteligência artificial e eu sou um dos fascinados. Eu acho uma maravilha. Né? E eu fui fazer uma conferência em São Paulo sobre isso e um dos meninos me perguntou: professor, o senhor tem ideia de quantos médicos serão desempregados pelo robô? Eu disse: olha, eu não sei, nem tenho ideia que alguém possa saber, é tudo tão recente. E aí a frase imortal: mas eu sei quem serão os primeiros. E aí foi aquele... E é fácil, né? Os primeiros serão aqueles que, por rigidez afetiva, mais se pareçam com o robô. Porque, do ponto de vista de banco de dados, o cérebro humano vai ser fragorosamente atropelado pela máquina. Se, do ponto de vista de afeto, ele se parecer com o robô, ele tem que ser demitido, porque, na comparação com o robô, ele é caro e inútil. Eu, pelo menos, deixei aquele povo preocupado. Bom, nós estamos aproximando da nossa hora. Como falaram, dá para ficar a tarde inteira aqui, né? Aliás, o senhor falou o âmago. Isso aí, em vez do trote, essa aula devia estar no primeiro dia de aula dos alunos na faculdade. Né? Isso aqui vocês começam a aprender e daqui vocês vão fazer o núcleo, como o senhor falou, para cima, porque vocês vão ter que aprender. E aí, esse susto aí também, no final, para os alunos: olha, se não tiver afeto, vão perder para o robô, porque não vão ter as mesmas capacidades dele. Como eu falei, é uma sessão especial, é a sessão a última do ano, e mais especial ainda porque o professor Camargo está fazendo o lançamento do livro dele, A Medicina da Pessoa, aqui. Tem um livro ali fora para quem quiser adquirir. Aí o pessoal já está adquirindo e ele vai, com certeza, carinhosamente autografar os livros que estiverem aqui. Vai ser um lançamento inédito aqui no nosso Centro de Estudos. Eu queria mais uma vez agradecer ao Hospital Samaritano, na pessoa do Dr. Ricardo Periardi, que tem apoiado aqui a nossa sessão de Humanidades, ao Centro de Estudos, agora com o Dr. Flávio na coordenação, a quem está nos assistindo no Instagram,
no YouTube. As pessoas que, por acaso, ainda quiserem perguntar alguma coisa, nós vamos continuar aqui, os professores estão à disposição. E eu convido a todos, né, para a nossa programação, vai recomeçar em fevereiro, né, de início de janeiro vai ter um descanso da curadoria, que é muito trabalho, para imaginar, pode ser físico, mas mental, bastante trabalho, e a gente volta em fevereiro. Um bom ano novo, bom Natal, e nós vamos chamar a música de encerramento, como é a nossa tradição aqui. Érico, por favor, a música. Fiquem com Deus. Do alto da arrogância, qualquer homem se imagina muito mais do que consegue ser. É que vendo lá de cima a ilusão que lhe domina, diz que pode muito antes de querer. Querer não é questão, não justifica o fim. Pra que complicação? É simples assim. Focado no seu mundo, qualquer homem imagina muito menos do que pode ver. No escuro do seu quarto, ignora o céu lá fora e fica claro que ele não quer perceber. Viver é uma questão de início, meio e fim. Pra que a solidão? É simples assim. Eu ando em busca dessa tal simplicidade. Não deve ser tão complicado assim. Se eu acredito é minha verdade. É simples assim. Continua surpreendentemente bela, mesmo quando nada nos sorri. E a gente ainda insiste em ter alguma confiança num futuro que ainda está por vir. Viver é uma paixão, início, meio ao fim. Pra que complicação? É simples assim. Eu ando em busca dessa tal simplicidade. Não deve ser tão complicado assim. Se eu acredito é minha verdade. Eu vivo essa paixão de início, meio ao fim. Pra que a solidão? É simples assim. Eu vivo essa paixão do início, meio ao fim. Pra que complicação? É simples assim. Simples assim.